O que esperar da reta final de ano do São Paulo após as eliminações em Copa do Brasil y Libertadores? Y en esta recta final del campeonato, donde quedan 9, 10, 11 fechas post-Copa, me parece que los juegos van a ser así, muy decisivos por cosas puntuales, y si queremos sacar puntos de visitante o local, más de visitante, esa ventaja no la tenemos que dar. Yo siento que para sacar puntos de visitante en la recta final, donde cada uno tiene su objetivo, ellos la permanencia, nosotros meternos dentro del lote de arriba para clasificar a la Copa Libertadores, me parece que en esta recta final hay que estar muy atento a esos detalles, a cosas puntuales. Lo que yo siento que de acá hasta que termine el campeonato de Brasilerao, así juegues una copa, 2 copas o 3 copas, va a ser muy difícil para todos los equipos. Los que están peleando por el Brasilerao, los 2 o 3 equipos que están peleando por el Brasilerao, va a ser muy difícil. Lo que estamos tratando de entrar a la Copa Libertadores va a ser muy difícil. Lo que están tratando de entrar a Copa Sudamericana lo mismo, y lo que están luchando por la permanencia lo mismo. Todos le ganan a todos, salvo 2 o 3 equipos, después el resto todos le ganan a todos. Nada, es la complejidad del Brasilerao, pero ¿qué te voy a contar a vos si vos sabés bien lo que es el Brasilerao? Es un torneo muy duro, muy duro. O Zubeldia sabe da dificuldade, mas o torcedor são paulino não quer saber. A vaga na Libertadores de 2025 é uma obrigação após os fracassos dessa temporada. Me parece que, por supuesto, tenemos que mejorar, por supuesto que tenemos que corregir cosas, por supuesto, de juego a juego tenemos que corregir y mejorar. O sea, no hay mucho misterio en esto. Pero también sé que en esta recta final es difícil, van a ser difíciles todos los partidos, porque todos nos jugamos algo. No hay mucha diferencia entre un equipo y otro por primero por la parte donde estamos en el campeonato, y segundo porque todos nos jugamos algo. Va a ser muy difícil, y nosotros queremos clasificar, por supuesto, a la Libertadores. Yo ya lo he manifestado, porque siento que Sao Paulo, ahora las críticas vienen porque quedamos afuera en cuarto de final, no la forma, no. Quedaste fuera del cuarto de final, todas las críticas, si vienen hacia mí, está fenómeno, no hay ningún problema. Pero me parece que el equipo en Copa Libertadores hizo un buen andar. Después quedás afuera por pequeñas cosas. Y ahora en el Brasilerao estamos haciendo todo el esfuerzo, y lo vamos a hacer de acá hasta que termine el campeonato para poder clasificar a la Libertadores. Pero no va a ser fácil, ¿no? Ya lo vimos hoy. No va a ser fácil. O treinador São Paulino está certo. Todos precisam melhorar. O rendimento dos principais jogadores do elenco, principalmente os atacantes, caiu muito. Começando por Lucas Moura, ídolo e badalado. Com 31 anos, Lucas retornou da Europa com a expectativa de que fosse sobrar no futebol brasileiro. Em 2024, são 10 gols e 8 assistências. Muitas vezes, a impressão é de que Lucas é uma única andorinha tentando fazer o verão tricolor, mas a queda é evidente. Fazendo um recorte dos últimos 13 jogos, a partir do primeiro duelo das oitavas de final contra o Nacional, o time marcou apenas 11 gols. Lucas foi às redes apenas uma vez, convertendo pênalti contra o Corinthians. Caleri, vice-artilheiro do tricolor no ano com 14 gols, marcou apenas 2 vezes nesse período. O mesmo número de gols de Luciano, artilheiro do ano com 15 gols, que também só marcou 2 vezes nesses 13 jogos e em partidas que o São Paulo saiu derrotado contra Palmeiras e Internacional. Um tricolor que parou de produzir através dos seus melhores jogadores no momento crucial da temporada. Ese es un buen punto, porque equipos que por ahí repliegan bien, que te quitan espacio, nos complican bastante. Nos complican porque ya necesitas otro tipo de características para poder romper un esquema así, como el dribbling, la gambeta, una asistencia muy fina.
chutes al arco, ya necesitas otras cosas. Y bueno, es algo que sabemos que acontece. Y bueno, indudablemente hoy no lo pudimos solucionar. El segundo tiempo empujamos mucho por afuera, por adentro, chutamos, con el ingreso de algunos jugadores también dribleamos, pero tampoco fue suficiente. Es un deber que tenemos, por supuesto, como equipo. Creo que por ahí es la parte que más nos cuesta cuando un equipo se mete atrás, y está a la vista que ese tipo de partido que se presenta, como nos pasó con Fluminense, cuando Fluminense nos hace el gol, estuvimos empujando todo el partido, y hoy lo mismo, pero no pudimos conectar claramente para poder abrir el marcador. Es un debe que tenemos, por supuesto, como equipo. Sí. A queda de produção e, em consequência, do desempenho pode ter outros fatores, como a ausência de Ferreirinha, que com uma lesão muscular desfalca o tricolor desde agosto, quando se machucou contra o Palmeiras. É exatamente nesse período que o São Paulo mais caiu de produção. Ferreira tem 8 gols e 2 assistências, números razoáveis, mas a sua ausência é sentida. Por falar em ausências, Alisson e Pablo Maia não foram substituídos à altura pelo experiente Luiz Gustavo e o paraguaio Bobadilla. As peças de reposição que chegaram também não ficaram à altura. Marcos Antônio e Santiago Longo foram poucas vezes utilizados por Zubeldia. Pelas laterais, Rafinha parece jogar mais pela boca. O capitão do time afundou junto da equipe. A confusão na reta final do duelo contra o Botafogo caiu na conta do líder. Enquanto isso, Igor Vinícius voltou a ter problemas físicos que não deixam o camisa 2 ter uma sequência. Do lado esquerdo, o Wellington é um jogador solitário e pouco inspirado, enquanto ninguém sabe ao certo o que esperar de Jamal Lewis. De positivo apenas a dupla de zaga, formada pelos gringos Arboleda e Alan Franco, que destoa do restante do elenco a essa altura do ano. Em meio a tudo isso, Zubeldia precisa demonstrar personalidade para barrar estrelas decadentes e se colocar como comandante de um barco aparentemente sem rumo, visando um 2025 que promete ser de aperto financeiro por conta da reestruturação prometida pela atual diretoria e aprovada pelo Conselho. Uma não ida à Libertadores do próximo ano pode representar um fracasso antes mesmo do início de 2025. Hay que tener una cabeza muy fuerte para, bueno, hoy nos toca perder, levantarnos el próximo partido y después hacer otro partido de visitante y tratar de mejorar la actuación, por supuesto, que tuvimos hoy, ¿no? En eso consiste el Brasileirao y bueno, vamos a ver si lo logramos. Nosotros tenemos la fe, la ilusión, vamos a trabajar para poder clasificar a la Copa Libertadores. No hay duda de eso, no hay duda. Vamos a hacer todo el esfuerzo para poder clasificar. Y después hay que entender que no va a ser fácil, va a ser duro. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Material especial então do Paulo do Vale fazendo esta análise do atual momento do tricolor paulista, e não existe outro resultado na temporada, né, PDV, que não a classificação para a Copa Libertadores da América de 2025. E aí, uma pergunta: se o São Paulo for para a Libertadores, Zubeldia fica? Se o São Paulo não for, evidentemente que já vai embora, até porque, né, o homem tá parecendo um ovinho numa frigideira, né? O que estão fazendo internamente, rapaz, tá sobrando pro Zubeldia. Mas se o São Paulo se classificar, ainda ter uma sobrevida, ou a mão interna pesa mais? Cara, assim, eu acho que ninguém vai querer continuar caso o São Paulo não vá à Libertadores em 2025, né? Eu imagino que o próprio Zubeldia também, se não cumprir esse objetivo, ele não deve estar muito afim, não, até por tudo que
talvez ele tenha despertado já em outros clubes, no mercado sul-americano. Eu imagino que o Zubeldia, apesar de passar por esse processo de fritura no São Paulo de alguma forma, eu imagino que o Zubeldia ele deve ter um olhar aí de alguns clubes, inclusive o próprio Boca, né? Colocou ele numa lista aí de possíveis treinadores, o que não aconteceu. Ele era talvez uma terceira, quarta opção. O Boca acabou fechando com o Gago, né? Que estava mesmo entre as prioridades do Riquelme. Mas, assim, eu imagino que o São Paulo, por tudo que tem, por tudo que representa, pelo elenco que tem, mesmo com algumas baixas, mesmo não sendo, talvez, top 3 melhores do país, eu acho que o São Paulo tem que estar, pelo menos, na pré-Libertadores, né? E a gente tem que levar em consideração também que o Flamengo, por exemplo, pode ser campeão de uma Copa do Brasil e você abre ali uma quinta vaga, né, num G4 que viraria G5. O Botafogo, por exemplo, pode ganhar uma Libertadores, ou mesmo não. O Botafogo, por exemplo, ganhar uma Libertadores e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, e aí o G4 viraria G6 para classificação direta Libertadores. E aí que colocaria um G8. Isso, G8 com 2 vagas com 2 vagas de pré. Então, assim, apesar de muito esforço, talvez o São Paulo não consiga ficar de fora da Libertadores. Essa é a questão. E ainda bem, né? É o que todo mundo espera. Dentro desse planejamento, a não ser que o time caia muito de rendimento, e que vem caindo, é verdade, mas que caia ainda mais a ponto de viver aí uma fase bem complicada no Campeonato Brasileiro, e como eu fiz nesse recorte, né? São 13 jogos, 11 gols marcados, né? Poucas vitórias nesse meio tempo, que a gente consegue contar nos dedos, 2 eliminações de Libertadores e Copa do Brasil. Então é a pior fase do São Paulo, né? No momento mais importante do ano, o São Paulo vive o seu pior momento. Falta perna talvez pro elenco, alguns jogadores caíram demais de produção, principalmente esses jogadores que jogam mais à frente, que são importantes, mas não só eles, né? A dupla de volantes Bobadilla e Luiz Gustavo não chega aos pés, talvez, da dupla formada por Pablo Maia e Alisson. O Alisson tava no momento fantástico, espetacular, né? Ele era o motor do time do São Paulo, né? O São Paulo trouxe algumas peças de reposição que até agora não serviram. Marcos Antônio, Longo. Marcos Antônio. Jamal Lewis, enfim. Jamal Lewis foi loucura, né? Com todo respeito, foi loucura, né? Eu tô tentando buscar qual que era a profissão do Jamal Lewis antes de vir jogar no São Paulo lá na Inglaterra, né? Porque, olha, assim, foi um achado, assim, uma coisa de louco. Enfim, depois do George Best, existiu algum norte-irlandês bom de bola mesmo? Cara, eu não conheço nem esse aí que você falou. O George Best? Pô. Jogou com o ídolo do Hendrick, com o Bob Charlton, no United. Tá. Pra você ver como eu não tenho conhecimento do futebol norte-irlandês. Mas enfim, ô Solé, só trazendo uma informação aqui. Opa! Não sei se você se lembra, em setembro de 2022, o São Paulo vivia aquele processo político da tentativa de mudança do estatuto para a reeleição do Casares. Sim. Há algumas semanas não, na semana passada, um conselheiro do São Paulo, o Fábio Giacone de Brito Machado, ele bateu um papo com a gente aqui no Sport em Debate para falar sobre a aprovação da reestruturação financeira do São Paulo que acabou acontecendo. Ele votou contra, ele trouxe aqui os argumentos do voto contra. Ele é um conselheiro de oposição do São Paulo. Em 2022, não sei se você se lembra, o Júlio Casares e o presidente do conselho, Wolten Aires de Abreu Júnior, entraram com ações na justiça contra alguns oposicionistas do São Paulo que consideravam aquela mudança estatutária como um golpe, né? Eles fizeram algumas publicações em redes sociais acusando ali, dizendo que ali era uma tentativa talvez de golpe dentro do Estatuto do São Paulo. A questão é que essas ações na justiça que esses dirigentes entraram contra, vou citar até os nomes aqui, Christian Carneiro Orberg, o Fábio Giacone de Brito Machado, foram processados pelo Casares e pelo Wolten, e também o José Alexandre Médicis da Silveira, além de Gabriel Passos Perecini e Newton Luiz Ferreira, que foram acionados pelo Wolten. A grande questão é que o escritório que representava os dirigentes era o mesmo do São Paulo em alguns casos,
como na época teve alguns vazamentos de contrato de patrocínio do São Paulo, e foi custeado pelo próprio clube. Então, assim, os dirigentes entraram na justiça contra esses conselheiros e sócios, e o próprio clube, à época, foi quem custeou essas ações, através de um seguro, à época, contratado para alguns funcionários e também dirigentes. As guias de recolhimento processuais foram emitidas em nome do São Paulo, com o endereço do próprio São Paulo. Eles foram acusados de ofenderem a honra dos dirigentes através de uma publicação no Facebook. Saudoso. Através disso, exatamente. Através disso, os dirigentes entraram com uma ação na justiça contra esses conselheiros e sócios, mas com os custos, com o São Paulo arcando com esses custos. Em março de 2023, a justiça rejeitou essas queixas-crimes, certo? O São Paulo recorreu em todas as instâncias possíveis, inclusive no STF. Eu tenho até aqui um documento. E, obviamente, essas queixas foram rejeitadas. Todo mundo, obviamente, né, ô Soler, tem aí o direito, quando você se sente lesado, quando você, de alguma forma, se sente atingido, você pode acionar judicialmente, né, uma questão óbvia e clara numa democracia que a gente vive. Porém, tudo isso foi custeado pelo próprio São Paulo, né? A insistência e tudo mais, contra ali pessoas que, querendo ou não, querem o bem do clube, né? Cada um tem a sua interesse, a sua... A questão é, o Casares, desde que ele assumiu a presidência do São Paulo, ele é remunerado para o cargo. Sim. Então ele utilizou o dinheiro do clube para algo particular dele, sendo que ele recebe dinheiro do clube como salário. Ele poderia ter usado o salário dele. De alguma forma, eles alegam que ali você estava atingindo... A instituição São Paulo Futebol Clube. A instituição São Paulo, talvez. Mas mesmo assim, né... Enfim, é só trazendo a informação que hoje essa novela acabou, né? Todas as instâncias possíveis rejeitaram qualquer possibilidade de que esses torcedores respondessem aí criminalmente a respeito dessas postagens e da opinião deles com relação a essa mudança de estatuto do São Paulo, que acabou acontecendo, independente de qualquer coisa, acabou acontecendo.